mas pelo seu teor histórico a nível de volume profético. Não é porque os profetas menores eram menos importantes, mas porque as suas histórias e o seu conteúdo eram menores, mas jamais desprezado. Quando a gente chega no livro de Juízes, nós vamos ter histórias maravilhosas, umas longas, outras mais curtas, porém todas elas de caráter instrutivo, e que nós estamos acreditando que o Senhor vai nos ensinar a romper os nossos limites. Eu estou acreditando que você vai romper os seus limites, e isto com base nas Escrituras. O culto graça, ele tem essa característica. Nós estamos aqui toda quarta-feira nos debruçando nas Escrituras para entender o que é que o Senhor vai falar conosco acerca de diversos temas atuais para a nossa jornada. E nesta série de mensagens nós estamos nos debruçando em Juízes, entendendo como nós poderemos romper os nossos limites. Um exemplo é que, observando o contexto introdutório, me salta aos olhos o fato que, devido à dificuldade do povo da sua relação com Deus, dificuldade essa que a gente também vive, perceba que cada juiz, ele apresenta uma característica, uma história que no final Deus vai dar vitória. A característica de cada juiz, no contexto histórico, no final é garantia que Deus vai dar vitória. Porém, as vitórias que Deus sucessivamente dá ao povo não é garantia que este povo, por causa das vitórias, o obedeceu. Você consegue perceber isso? Aquele ciclo que eu já falei, um ciclo de clamor, de ajuda, de pedido de socorro, aí Deus atende, manda um homem, manda uma mulher, que tem um caráter libertador, aí liberta o povo em nome de Deus. O Deus tira o povo do opróbrio, tira o povo do cativo, tira o povo da subserviência a outras nações, mas em seguida o povo peca de novo. Isso significa que não é porque Deus nos deu uma bênção, significa que eu serei uma bênção. O fato de Deus me favorecer não é atrelado a esse favorecimento o poder de nos transformar. Porque senão o povo de Israel não pecava mais, diante de tantos benefícios que Deus deu a este povo. Tá bom, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Que existe um fator de responsabilidade e reconhecimento humano disso aqui. Existe uma percepção que nós precisamos ter diante de Deus, não é porque Deus está me favorecendo que eu estou agradando. Às vezes Deus está nos favorecendo para nos tirar do desagrado. Vou de novo. Às vezes as pessoas acham porque as coisas estão dando certo, é porque ela está fazendo o que é certo. Então ela continua na posição dela porque essas coisas estão fluindo. Então significa que Deus está se agradando. Eu vi uma matéria agora recentemente de uma jornalista muito conceituada, e eu gosto sempre agora de abrir aspas por causa da dificuldade que a gente tem de expor as nossas ideias, e isso te vira corte e daqui a pouco vem processo. Nós tratamos no altar da igreja aquilo que a Bíblia diz, e nós a defenderemos, custe o que custar. Portanto, nós temos de Deus autorização para amar a todos, mas não aceitar a tudo. E essa jornalista, ela viveu durante 20 anos um casamento heterossexual. Ela era casada com um homem, e quando chegou aos 50 anos, ela passou a ter um relacionamento homoafetivo. E na fala dela, ela diz da seguinte forma, aspas, eu sou privilegiada por Deus por viver assim. Então as pessoas, elas atrelam a Deus benefícios que de repente, por aparentemente estar dando certo e trazendo benefícios, lhe dar o direito de permanecer do mesmo jeito.
Eu estou dizendo que tem bênçãos de Deus que validam a nossa vida. Mas tem bênçãos de Deus que não são validação, são despertamento para que a gente mude de posição. O povo está sendo agraciado por Deus em diversos momentos. E de novo, agora o povo está cativo. Nós falamos sobre Otiniel, falamos sobre Eude, o juiz canhoto, e agora o povo está cativo de novo, na mão dos filisteus, e Deus levanta Sangar. Sangar é um personagem que surge em uma linha textual. Os historiadores vão dizer que este homem, provavelmente, ele não era israelita, ele não era um hebreu, ele não era de nenhuma das tribos, ele é identificado como Sangar, filho de Anate. Anate aqui pode ser referência a uma deusa assíria, inclusive, cananeia, melhor dizendo. E nesse contexto, ele é levantado, ele é responsável por derrotar 600 filisteus com um instrumento camponês, que é uma guilhada de boi, e ele liberta Israel, e não se fala mais nele. A gente vive numa geração que acredita que a gente só pode começar alguma coisa, a gente só pode ter iniciativa quando a gente tem recursos, estrutura, reconhecimento, um chamado evidente, uma oportunidade perfeita. Mas a história de Sangar, ela nos confronta. Por quê? Porque olhando para ele, nós não sabemos a sua origem ao certo, muitas especulações acerca de onde ele veio, não tem história evidente, não tem genealogia. A gente não consegue entender se ele era um cara importante, se não era, da onde ele aprendeu, qual eram as suas qualificações, outras. Mas é claro que Deus, Ele não se importa com essas coisas. Deus, quando Ele quer fazer, Ele não consulta currículo. Deus, quando Ele quer operar, Ele não olha para as nossas aptidões diretas reconhecidas por nós ou por quem está à nossa volta. Ele aparece em apenas um versículo, mas é pequena a história, mas é uma história que foi marcada. É pequena a história, mas é uma história que foi marcada. Porque não adianta ter uma grande história se você não deixa marca, se você não deixa legado, se você não traz significado, se você não deixa virtudes. Não adianta fazer muito e dizer pouco. É melhor fazer pouco e dizer muito. Não adianta ter alarde e não construir nada. É melhor pianinho, sem aparecer, e construir algo poderoso para Deus. Deus não precisa de cenários ideais. Deus não precisa de holofortes. Deus não precisa de apresentação especial. Ele precisa de um coração disponível e de um coração comprometido. Aliás, Deus não tem ocupação com supostas preparações humanas. Porque tem muita gente preparada com o coração distante dele. É melhor um coração disponível para Ele, porque Ele vai nos dar a preparação certa. Deus não está procurando habilidades extraordinárias. O que é que Deus está procurando, pastor? Corações dispostos a obedecê-lo, custe o que custar. Numa geração
onde nós estamos muito preocupados com o que vão falar, o que vão dizer e o que vão avaliar, Deus está procurando corações que não estão presos na terra, mas estão conectados com o céu. Em primeiro lugar, Deus te encontra aonde você está. Deus te encontra aonde você está. Sangar não surge num ambiente religioso. Tudo indica que ele estava trabalhando pelo instrumento de trabalho pelo qual ele matou os 600 filisteus. Ele era um camponês, um trabalhador agrícola, talvez. Isso revela algo poderoso. Deus invade a nossa rotina comum para realizar coisas extraordinárias. Deus nos visita na nossa vida rotineira para nos levar para algo poderoso que Ele tem preparado para nós. Deus não precisa, eu vou falar isso aqui de novo para que você entenda. Deus não precisa que ninguém te apresente para Ele. Ele sabe aonde você está. Mas ninguém está me vendo, pastor. Engano seu. Os olhos dele é como chamas de fogo. Ele sabe aonde você está. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que você não está fazendo, mas está querendo fazer. Ele sabe os seus planos, os seus projetos. Ele sabe aquilo que está engavetado. Ele sabe aquilo que você está tão ansioso. Gente, Deus sabe de tudo. E esta realidade nos aquieta a alma. Porque de repente, como no mercado de trabalho, a gente precisa que alguém nos apresente a outrem. De repente, a gente no ministério, na vida com Deus, a gente pode estar aguardando que o pastor veja, que o líder veja, que a irmã note, que alguém perceba. Como nas redes sociais, a pessoa posta e fica ansiosa para ver a quantidade de likes, a quantidade de comentários, se viralizou, se não viralizou, se alcançou multidões ou não. Deus não precisa de algoritmo para te achar. Ele sabe aonde você está. Ele sabe como você se encontra. Ele sabe as obras das suas mãos. Não precisa fazer com a direita e tirar a selfie com a esquerda. Não precisa ficar alardeando aquilo que você constrói. Não precisa ficar tocando trombeta para que as pessoas vejam que você é um homem de Deus. Não precisa. Se você é homem de Deus, Deus ele conhece você. E se você não for homem de Deus, Ele te conhece do mesmo jeito. Eu não preciso ficar postando tudo aquilo que eu faço. Eu não preciso ficar postando tudo aquilo que eu sei. Eu não preciso ficar contando para todo mundo aquilo que construo, aquilo que eu elaboro, aquilo que eu faço. Deus sabe de todas as coisas. Se eu faço para ter aplauso humano, você vai ter um trabalho terrível. Mas se você faz para que o céu celebre, fique em paz, porque Ele contabiliza tudo que você faz. Isso revela algo poderoso para nós. Essa ideia de um Deus que nos encontra. Sangar, Ele está em algum lugar que geograficamente a gente não sabe onde era, mas Deus encontrou Ele. Deus viu um coração disposto para ser usado. Deus viu a disposição de um homem que Ele poderia usar. Quando a gente olha para 1 Samuel, no capítulo de número 17, a gente conhece a história. Existe um jovem que está cuidando das ovelhas do seu pai. A história de Davi é que ele está cuidando das ovelhas porque ele é o mais desprezado, tá? Ele não está cuidando das ovelhas porque ele é o melhor, não. Ele está cuidando das ovelhas porque ele é o mais frágil e que não estava habilitado para a guerra. E alguns estudiosos vão dizer que porque ele era ruivo. E para uma corrente teológica afirma que a ideia de Davi ser ruivo era uma forma maldita de lembrar do pecado de Adão. Adão em hebraico é Adam, que quer dizer barro. E todas as vezes que uma criança nascia da cor do barro, ruiva, era como se Deus estivesse trazendo para aquela família a lembrança do pecado. Alguns estudiosos vão dizer que essa conotação na vida de Davi foi tão pesada que o pai falou assim: vai cuidar das ovelhas. Aí você fala assim: pastor, mas cuidar das ovelhas era uma tarefa nobre, porque o pastor de ovelhas era bem conceituado. Sim,
Porém, o lugar onde Davi estava pastoreando era muito complicado, porque era um lugar muito perigoso, porque lá tinha urso, lá tinha leão, e ele poderia ir e não voltar. Pastor, valide isso mais uma vez. Valido? Você lembra que quando Jessé ele vai receber Samuel na sua casa e receber a figura de um sacerdote, de um homem de Deus como Samuel em casa, é para todo mundo estar na mesa. E de fato todo mundo estava, menos Davi. Você pai, você mãe, você faria um jantar para alguém importante e teria coragem de esquecer um filho seu? Pois é, Jessé deixa Davi de fora. Jessé não convidou Davi para o jantar. Jessé não contou com Davi para a mesa. Só que Deus tinha visto Davi. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você, mas de repente você veio essa noite só para ouvir isso da parte de Deus. Eu conheço você. Eu sei aonde você está, eu sei onde você mora, eu sei o que está acontecendo nos mínimos detalhes. E eu te trouxe aqui para te lembrar que você não está perdido do meu ponto de vista. Eu conheço a sua dor, eu conheço a sua capacidade, e ainda que os homens não notaram ainda, haverá um tempo que eu vou mandar te chamar. Olhando esse texto de Samuel, ele é encontrado cuidando de ovelhas. E eu gosto disso aqui, pastor Paulo Yuri, é que na vida ordinária de Davi, querido Ailton, ele teve história para contar. Porque coisa boa é ter história para contar. Coisa boa é você ter experiência com Deus. Coisa boa é você ter experiências que fortaleçam a sua fé. É você ter lastro de edificação e de evidência de quem Deus é na sua vida. É muito bom contar a história dos outros. É muito bom se alegrar com as experiências dos outros. É maravilhoso. Mas é melhor quando você tem as suas próprias experiências. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi estava salvando as ovelhas dos abutres, dos leões e dos seus ursos. Ele estava criando lastro. Ele estava esquecido para a família, mas estava sendo cuidado por Deus. Estava esquecido para os irmãos, mas estava sendo cuidado por Deus. Estava esquecido do próprio pai, mas estava sendo cuidado por Deus. E o cuidado de Deus para nós nos dar experiência. E nós temos de Deus a audácia de uma hora ou outra a gente contar essas coisas que Deus faz com a gente. E Davi, no momento oportuno, quando quiseram questionar a sua capacidade de luta, ele falou: não, vocês não estão falando com qualquer um. Vocês não estão falando com um pastorzinho qualquer. Vocês não estão falando com alguém aqui que não sabe guerrear. Porque enquanto vocês estavam esquecidos, eu estava sendo preparado por Deus. Eu estava sendo tratado por Deus. Porque para você, para mim, muitas vezes é esquecimento. Mas Deus está dizendo: para mim é tratamento. Para mim é preparação, é estrutura de história, que para nós a princípio é algo irrelevante, mas lá na frente você vai ver o quanto foi importante. Eu estou pregando para pessoas aqui que às vezes não sabem por que está passando o que está passando, que talvez não sabem por que está vivendo o que está vivendo, e o Espírito de Deus está dizendo: eu estou criando histórias poderosas na sua vida. Levante a mão, por favor, que eu já vou começar a entregar algo poderoso aqui de forma clara. Não murmure, não questione, porque na presença de Deus nós nunca estaremos só. Na presença de Deus nós nunca estaremos esquecidos. Na presença de Deus nós nunca
nunca estaremos desamparados. O Espírito de Deus está lembrando algumas pessoas aqui para te dizer, ainda que alguém não te ligue, não te mande mensagem, não te note, não te perceba, eu te trouxe aqui para te dizer, eu sei aonde você está, e ao momento certo eu vou te tirar da minha aljava como uma flecha, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se você crê nisso, reage de algum jeito, porque Deus está te preparando para isso. A nossa vida ordinária nos leva para o extraordinário. Você lembra de 1 Reis, no capítulo de número 19, quando o Senhor chamou o profeta Eliseu? Davi estava trabalhando. Quando Deus toma Elias para escolher um sucessor, o que Eliseu está fazendo? Está trabalhando também. E aqui eu aprendo outra coisa importante. Essa ideia de um Deus que vai ao encontro. Essa ideia de um Deus que busca a gente. Aí a gente entende o que é que o Senhor falou no evangelho dele, segundo escreveu São João, que não fostes vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. Não é para destinação não, irmão, é outra coisa. E ele está lá atrás de uma junta de bois, mas Deus foi lá. Atrás de uma junta, mas ele foi lá, ocupado, e Deus foi lá. E o engraçado é que quando Elias joga a capa, ele fala assim, ó, vou me despedir, vou falar com meu pai e com minha mãe. E Elias falou, vai lá, vai lá. Porque todas as vezes que a gente entende o chamado de Deus, quando Deus nos encontra, a gente precisa fazer algumas despedidas. Algumas coisas precisam ficar para trás para que eu possa avançar para frente. Algumas coisas precisam receber o seu tchau, para que você consiga avançar para o lugar onde Ele quer te levar. Existe uma unção poderosa para ser derramada sobre a vida da igreja, mas a igreja ainda não entendeu que uma junta de bois precisam ser deixadas, que os pais precisam ser deixados, as mães precisam ser deixadas. Tem alguma coisa que fica nos pegando, nos agarrando, nos querendo estar próximo. E tem momentos, tem níveis que eu consigo carregar alguém, mas tem momentos que não dá mais para carregar. Tem momentos que a gente consegue suportar alguém, mas tem horas que não dá mais. E Deus está falando conosco aqui, para o lugar onde eu quero te levar. Eu te encontrei, mas você precisa se despedir de algumas coisas que você está apegado. Deus não tem fato, não tem coisa nova, não tem óleo novo para quem anda apegado. Deus está dizendo, desapega, desapega, abre mão, se despede, porque tem um óleo fresco que vai descer sobre a sua cabeça logo, logo. Eu disse que tem óleo fresco que vai descer sobre a sua cabeça logo, logo. Pastor, eu tenho dificuldade para largar, para abrir mão, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho dificuldade de dizer tchau, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não consigo ver, não precisa ver. Deus está dizendo, você precisa crer, porque eu que estou te chamando, eu garanto aquilo que você vai receber. Deus está dizendo, desapega, desapega, abre mão, para viver aquilo que eu quero fazer na sua vida. A nossa entrega a Deus precisa ser validada por uma renúncia. Não existe viver o melhor e maior de Deus apegado àquilo que eu considero maior e melhor. Não tem como viver o mais de Deus querendo viver o máximo de mim. Para que o de Deus entre, o de mim vai ter que sair. Quando eu penso nessa perspectiva ainda de um Deus que busca, um Deus que encontra, não dá para esquecer dos pescadores neotestamentários, a saber, exemplo, Pedro. Percebe o quanto Deus está buscando pessoas, mas não encontra ninguém, e Deus não vai pegar nenhum desocupado. Olha para essa pessoa do seu lado, dá aquele sorriso bonito e gostoso que você guardou para agora. Eu sei que você guarda esse sorriso para quarta-feira à noite. Dá um sorrisão para ela e fala assim, Deus não tem conta com preguiçoso, irmão, não adianta.
Não, fala com mais graça. Não fala com essa preguiça não, irmão. Fala assim, Deus não tem conta com preguiçoso, com preguiçosa. Fala com vontade. Fala assim para ela, acordar tarde não dá, irmão. Ficar sem fazer nada não dá, irmão. Não dá. Deus está procurando gente ocupada, gente disposta, gente que quer fazer acontecer, gente que quer mudança de vida, gente que está disposta a viver o sobrenatural de Deus, gente que quer viver os céus abertos. Será que eu estou pregando para alguém aqui assim, ou está aí fechado, esperando o que Deus faça? Deus está dizendo, eu quero fazer, mas você precisa querer também, irmão. Eu quero manifestar, mas você precisa querer também. Eu faço tudo, mas eu não vou querer por você. Se você quiser, Deus está dizendo, eu quero também. Se você quiser, cadê você que quer viver essa plenitude de Deus? Então se movimenta, irmão, se movimenta. Até para levantar a mão tem gente que tem preguiça, irmão. Imagine pro resto. Aí Deus pega mais alguém trabalhando, pescando. É um que está cuidando de ovelha, um está cuidando de boi, outro está pescando peixe. Deus está procurando esse tipo de gente. Pastor, por que Deus não me encontrou até hoje? Por que será, hein? Você queria ouvir Deus falar, ou Deus falando aí? Mas eu estou aqui esperando, sentado, sentada, arrumado, quieto, parado. Parabéns. Está totalmente equivocado. Aí Deus chama Pedro enquanto pescava, porque todo o trabalho e experiência que a gente tem na vida cotidiana vai ser ressignificada para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus fala assim, você é pescador de peixe, agora eu vou te fazer pescador de homem. Você tem habilidade, Pedro. Eu não desperdiço a habilidade que você carrega. E eu não jogo fora nenhuma aptidão que você tem. Eu uso tudo para a minha glória, Pedro. Eu ressignifico a sua vida. Tem gente, pastor Eliel, que está esperando palco, está esperando posição, está esperando validação. Deus não espera você chegar ao lugar ideal para começar a te usar. Precisamos agir, grave isso. Precisamos agir não por comissionamento humano. Eu só vou se alguém me ligar. Eu só vou se alguém me chamar. Eu só vou se alguém me notar. Tem gente que é assim. Último biscoito do pacote. 13º apóstolo. Não, estou aqui. Se não me viu, eu não vou. Inclusive, se é de Deus, vão me chamar. Preguiçoso. Eu não fico esperando comissionamento humano. O que eu faço, pastor? Eu ajo por posicionamento de Deus. Como é isso? Está precisando de mim aí? Eis-me aqui. Está precisando de mim aí? Eis-me aqui. Mas ninguém te chamou, não precisa me chamar. Porque todo membro bem ajustado no corpo sabe da necessidade que o corpo precisa. Todo membro bem ajustado está percebendo aonde ele pode contribuir. Pastor, eu fico meio alheio, eu fico com medo de incomodar, eu fico com medo. Irmão, a igreja e o povo de Deus nunca vai ficar incomodado por quem quer trabalhar. E o que é que incomoda? Aqueles que dão trabalho. Tem muita gente que só se levanta para dar trabalho, irmão. Mas para trabalhar, jamais. Pastor, se não me chamou, o que é que eu faço? Se apresente, se coloque à disposição, diga que você estará pronto. Eu fico vendo uma discussão séria nos últimos dias, com o advento de tantas igrejas. E vez ou outra a pergunta surge: qual é a melhor igreja para congregar? Qual é a igreja perfeita para congregar? Primeiro, não existe igreja perfeita. No dia que você encontrar uma igreja perfeita, na hora que você chegar lá, você estraga com ela. Eu também estragaria ela. Não tem. Então qual é a melhor igreja? É a mais próxima de sua casa? Não, é a mais próxima da Bíblia. Se tiver uma próxima de sua casa, próxima da Bíblia, está tudo certo. Qual é outro critério? Liderança de respeito. Liderança digna de confiança. Você precisa ter líderes dos quais você se sinta
confortável quanto à obediência e o reconhecimento da legitimidade de Deus. Terceiro, e para mim uma das mais importantes, o lugar onde você vai ser útil. Você não chega num lugar para ser abençoado, você procura um lugar para abençoar. Você não procura um lugar onde vai ser o melhor lugar para você cultuar, você procura um lugar onde tudo isso é importante, mas você vai poder exercer seu ministério, você vai poder ser bênção na vida de alguém, você vai poder ajudar alguém, você vai poder ser útil. Igreja não é lugar para ficar sentado assistindo, porque isso aqui não é cinema nem teatro. Se você está aqui, você é um sangar. Deus te encontrou para você trabalhar. Será que tem alguém aqui que quer trabalhar para o reino de Deus? Então fala para essa pessoa do seu lado, diga para ela: Deus te encontrou. Em primeiro lugar, Deus te encontra onde você está. Não espere nada especial. Estou esperando um anjo descer do céu. Cuidado com os anjos que caem do céu, irmão. 2. Deus usa o que você tem na mão. Dá uma olhadinha para sua mão aí. Dá uma olhadinha para sua mão. Olha assim para ela. Olha rápido, olha para ela. E faça uma pergunta para você mesmo: o que é que eu tenho nas mãos? Eu não estou falando isso de forma cômica, nem de forma pedagógica, eu estou falando isso de forma profética. Olhe de novo para sua mão, por favor, e faça a seguinte pergunta: o que é que eu tenho nas mãos? Sangar não tinha espada, ele tinha um instrumento simples. Mas quando algo é colocado nas mãos de alguém guiado por Deus, o comum se torna ferramenta de libertação. O livro de Êxodo, capítulo 4, verso 2, Moisés, ele estava meio que preocupado como é que ele se apresentaria diante dos chefes, do faraó do Egito, para manifestar a glória de Deus depois do chamado. E Filipinho, Moisés falou para Deus: Deus, eu vou chegar lá, vou falar isso tudo aqui, ninguém vai acreditar em mim. O Senhor olhou para Moisés e falou assim: o que é que você tem na mão, Moisés? Isso aqui é revelação, viu? Pode copiar aí se quiser, e pode dizer que foi você. Eu te dou essa moral. Isso aqui Deus me deu agora de tarde. Eu falei: Deus, mas por que Deus falou com Moisés sobre a vara dele? Faz sentido? Porque ele fez um milagre ali. Ele falou: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, joga no chão. Se tornou uma serpente. Ele pegou, pegue pela cauda da serpente, pegou, soltou a se tornar a vara. Ele falou: pode ir lá agora diante deles, eles vão ver os sinais que eu vou fazer na vida deles. Eles vão saber que Deus é Deus em Israel, que esse povo que está aí não é qualquer povinho. E eu falei para Deus: Deus, mas por que uma serpente? Poderia ter sido qualquer outro animal. Ele poderia fazer com que aquela vara se tornasse qualquer outra coisa para demonstrar o poder. Mas por que serpente? O Espírito de Deus falou comigo. Sabe por que serpente? Porque o principal símbolo de animal do Egito é serpente. Quando ele jogou a vara no chão, que se tornou serpente, e que ele falou: pega na mão, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, porque você está indo no meu nome, o principal Deus deles vai estar. É pequeno para você, é frágil para você, mas o inimigo, quando você está na presença de Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, naquilo que para você é pequeno, o inimigo vem para a palma da sua mão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você tem mão para levantar, levanta. Se tem glória para dar, dê glória, porque não é a sua força, pastor Paulo Yuri, Julinha, não é a sua força, mas Deus, quando nos chama, o inimigo não pode se deter, ele vem para a palma da nossa mão. Porque Nixon não é na sua força, não é na sua habilidade, mas Deus manifesta a glória dele, para dizer que é na nossa fraqueza que ele se manifesta com poder e glória. Então saia nessa noite aqui de cabeça erguida. O que você tem na mão é pequeno, mas na mão de Deus é coisa grande. É coisa grande, é coisa grande.
Deus transforma a vara em serpente para mostrar o domínio dele. Domínio. Mas sou tão pequeno, sou tão frágil, o que eu tenho é tão inexpressivo. Deus frequentemente começa a sua obra usando aquilo que já possuímos. Muitos desprezam dons simples, pequenas oportunidades, recursos limitados, mas Deus começa grandezas em ambientes pequenos. E a palavra de Deus essa noite mais uma vez é: não despreze os pequenos começos, não despreze aquilo que para você é pequeno, porque se foi Deus que te deu, não existe nada pequeno. Se foi Deus que te deu, não existe nada frágil. Se foi Deus que te deu, não existe nada inexpressível. Se foi Deus que te deu, é útil e o nome dele vai ser glorificado. Pouco me importa o que os outros vão dizer, pouco me importa o que vão apontar, pouco me importa o quanto vão perceber, mas se foi Deus que te deu, vai dar certo e vai glorificar o nome dele. O milagre não começa quando você tem muito, irmão. O milagre começa quando Deus começa a tocar aquilo que para nós é pouco. Ei, é um pouquinho de farinha, é uma botija de azeite, é só um pouquinho, é pouquinho para você, mas é o suficiente para quem não tem nada. Irmão, irmã, tem alguém de boca aberta esperando você derramar aquilo que Deus te deu. Tem alguém precisando daquilo que Deus te entregou. Eu estou sentindo Deus nessa mensagem de forma profética. Deus está dizendo: eu vou romper os limites da sua suposta grandeza. Eu não preciso de muito para fazer muito, eu só preciso do seu pouco para fazer coisas extraordinárias. Levanta a mão, porque eu vou entregar essa profecia aqui de olho aberto. Deus vai te desenterrar, Deus vai tirar você desse lugarzinho escuro, Deus vai tirar dessa sua falta de estima, Deus vai quebrar essa sua falsa humildade. Alguém te humilhou, alguém te desprezou, alguém não valorizou o que você carregava, botaram você para fora, não foi? Não acreditaram no seu chamado, não te deram oportunidade, mas o Espírito de Deus está dizendo: eu estou te vendo, é pouco para os outros, mas para mim é suficiente. Ei moça, ei moço, ei igreja, reage nessa noite, porque Deus vai te usar do jeito que você tem na mão. Aquilo que você carrega é ferramenta poderosa, e nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás, porque o que você carrega é suficiente. Com essa mão levantada, meu irmão, bate na mão desse irmão que está do seu lado e diga para ele: o que você tem é suficiente. Bate. O que você tem é suficiente. O que você tem é suficiente. Vai ter salvação de almas, vai ter cura divina, vai ter milagre de Deus. Eu estou vendo grilhões se quebrando por aquilo que você carrega. Deus vai usar você, Deus vai usar você, não está entendendo? Deus vai usar você. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Elevando oreja fassúria, alamando oreja labadore bahai. Emandoria sorecalabaia. Eu não desprezo por causa das suas falhas e faltas. Os homens fecharam os olhos, mas os céus estão abertos. Eu chamo quem eu quiser. Eu dou dons e talentos para os meus. Sou eu que te libertei do monturo, foi eu que fui te buscar. O sangue que te lavou foi o meu, não foi de homens. Eu te tirei de trás das malhadas, foi eu que te escolhi no ventre da sua mãe. E falo na alma de alguns essa noite: o meu plano está de pé. Aleluia. Levanta a mão, porque eu sinto a presença de Deus indo no profundo.
Eu sinto na presença de Deus indo aqui no escondido, no recôndito da alma, em feridas, em traumas, porque eu sou preto, porque eu sou pobre, privilegiaram outros. Deus está dizendo: jamais. Eu não faço acepção de pessoas. Eu dou o dom aos homens e faço sentar entre os príncipes do meu povo. E quem desejar ser usado ainda nesse tempo, se prepara para viver o melhor de Deus. Fica de pé glorificando a Jesus com força. Só quem está sentindo essa santa presença, ergue as suas mãos aos céus, dá um brado de glória para Ele. Só se você está sentindo. Ei, Randorevai, Relebaço. Fecho aqui. O tamanho do seu recurso não define o tamanho do seu propósito. Não define. Um homem, um aguilhão, 600 filisteus. O aguilhão, irmão, é um pedaço de madeira com a ponta de ferro, uma haste de ferro na ponta. O aguilhão é um instrumento para direcionar bois. Era isso que Sangar tinha e fez com que ele matasse 600 filisteus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 tem um texto que eu gostaria que você saísse dele aqui com isso na mente, inculcado, pensando. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis e que não são para confundir as que são. Sabe quem é esse ser humano aqui que ele está definindo? Você. Sangar nos ensina: simplicidade não limita a Deus. Anonimato não impede propósito. Brevidade não diminui impacto. Me ouça. Nem toda vida significativa será amplamente conhecida. Nem toda vida, nem todo ministério significativo todo mundo vai conhecer. Essa mania que esse mundo e que essa geração tem de que todo mundo precisa saber quem sou eu. Eu preciso virar, eu preciso ser conhecido. Eu preciso. Onde o número de importância hoje é o número de seguidores que você tem, ou o número de expansão de pessoas que te conhecem. Nem toda vida significativa será amplamente conhecida, mas toda vida obediente será eternamente relevante. Talvez o seu campo missionário seja somente a sua família. Tu vai chegar no céu com a sua família e Deus vai olhar para você e vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Tem gente que vai chegar no céu com multidões que ele ganhou para Jesus. De repente você é só você e sua casa, e tá tudo certo. Nem todo mundo vai pregar para multidões. Nem todo cantor vai cantar para multidões. Nem todo mundo aqui vai ser reconhecido mundialmente. De repente você só vai ser conhecido dentro da sua casa. E está tudo bem. Não compare a sua vida com a de ninguém. Nem todo mundo vai tocar como Felipe, como Mateus, como Josi, como Cláudio. De repente eu fico considerando a minha vida em relevância, comparando-a com alguém. Há muito tempo eu fiz isso no início do meu ministério. Eu ficava ouvindo os testemunhos dos missionários, dos pastores, e ficava olhando para a minha vida ministerial e dizia: meu Deus, eu não estou fazendo nada para Deus. Meu Deus, que vida desprezível a minha. Olha como esse irmão faz, olha como esse pastor faz, olha como ele desenvolve, olha como eu estou. Eu sou um nada. Irmão, a
Deus deu 5 talentos. A outro Deus deu 2 talentos. A outro Deus deu 1 talento. Cada um receberá a capacidade que tem para reproduzir. Deus não vai receber com maior privilégio que recebeu 5. Deus não vai receber com maior privilégio que recebeu 2 em detrimento de quem recebeu 1. Deus vai receber com muita alegria a quem fez a sua parte. Pela última vez, olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela: faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Faça com mais alegria. Faça isso para pelo menos 3 pessoas. Diga: faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se é pouco para os outros. Se é muito para os outros. Mas para você é o suficiente. Não se compare. Deus está levantando uma geração que vai fazer a sua parte. Deus está levantando homens e mulheres que não vão estar se comparando, não vão estar se esmerando. Nem todo mundo é do altar, irmãos. Nem todo mundo é do microfone. Nem todo mundo, irmão, é do cartaz. Mas se Deus te chamou, levanta a sua mão e diz: eis-me aqui, faça a sua parte. E você vai estar no mesmo lugar naquele grande dia, irmão. A história de Sangar nos ensina que a vida, querido Fábio, pode ser curta, mas ela não precisa ser pequena. A minha vida pode ser simples, mas ela, mesmo simples, ela pode ser cheia de significado. Essa história, ela nos ensina que eu não preciso ser famoso, ser reconhecido, ter uma estrutura gigante para ser usado por Deus. Sangar aparece pouco na história, mas nos ensina muito. Aparece pouco, mas nos ensina muito. Começou aonde estava, usou o que tinha e fez o que podia. Começou aonde ele estava, usou o que ele tinha na mão e fez o que ele podia fazer. Deus não te chamou para fazer nada mais além daquilo que Ele te chamou para fazer. Para de ficar botando um jugo pesado nesse pescoço. Para de ficar colocando peso onde a religiosidade colocou, aonde o homem colocou, aonde as suas expectativas colocou. A palavra de ordem para alguém aqui essa noite é: o meu jugo é suave. Aleluia, o meu fardo é leve. Para que tanto peso? Para que tanta cobrança? Tem gente que fica estreitando a porta mais do que ela já é estreita, fica apertando mais do que ela já é apertada. Começou aonde estava, usou o que ele tinha nas mãos, fez o que podia, e por isso Deus fez algo extraordinário, porque todo extraordinário ele caminha pelo tempo e pelo caminho do ordinário. Quando o homem entrega o pouco que tem, Deus faz coisas para além daquilo que ele imaginava fazer. Minha oração essa noite é que o Espírito de Deus faça você romper e faça você chegar aonde Ele determinou para você chegar. Feche seus olhos, por favor. Onde é que você está? Onde é que você está? O que é que você tem na mão? O que é que você tem esperado até hoje para fazer aquilo que Deus já soprou para você fazer? Aquela armadura que não é sua, aquele jugo que não é seu, aquele peso, pela autoridade do nome de Jesus, ela cai por terra hoje. Eu disse que pela autoridade do nome de Jesus, o jugo vai cair por terra hoje. Porque Deus quer que você vá além. Deus quer que você perceba o quanto você é útil. O menor, o esquecido, desprezado, ferido, tão pequeno, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Com seus olhos fechados, perceba qual é a posição que você está em Deus hoje. O que é que você carrega nas suas mãos? E o que é que você pode fazer com isso que você tem hoje?
Espírito Santo, nós oramos nessa noite, pedimos que a tua boa mão venha sobre nós, que a tua palavra seja aplicada no coração dos teus filhos, que a tua palavra ela seja libertadora para nos levar a romper os limites da nossa suposta insignificância, mas que tua graça, a tua força, o teu favor venha sobre nós. Deus, como este homem do qual nós refletimos, ele pôde destronar um grande exército. O Senhor pode nos usar, Senhor, de repente não é para ganhar de grandes exércitos, mas é para ganhar as nossas lutas, é para sobreviver o dia do amanhã, é para viver uma vida digna de honrar o teu santo nome. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Espírito de Deus, ajuda-nos a despertar nesse tempo para viver a profundidade do Evangelho, com a realidade da nossa história, da nossa vida, da nossa jornada. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Espírito de Deus, traz a nossa consciência o chamado que o Senhor tem para nós. Espírito de Deus, vem sobre nós essa noite e traz luz para a nossa candeia que muitas vezes está apagada. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, Senhor. Venha sobre esta mulher, venha sobre este homem, Jesus. Manifesta-se sobre nós. Peça a Deus, meu irmão, peça a Deus, minha irmã, peça ao Espírito de Deus a te levar para um lugar mais poderoso, para fazer você romper esse lugar que tem te prendido, que tem te estagnado, que tem te levado para longe dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver, Coloque diante dele. e todo meu ser só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo, vamos! Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver Aleluia. que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você pode aplaudir a Jesus com alegria e honrá-lo com glória a Deus. Misture as palmas com adoração de louvor se você recebe essa palavra. Ah, se você recebe essa palavra, diga glória, diga aleluia, diga louvado seja, diga louvado seja. Aleluia. Será que tem alguém no nosso meio que hoje, a partir de hoje, você quer viver e sair desse lugar e quer voltar aos pés do Senhor e viver uma vida plena com Ele? Você está aqui, você pode estar afastado, afastada, e Deus está te convidando para viver um novo tempo com Ele. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar? Erga suas mãos para a gente orar por você. Tem alguém? Tem alguém que está afastado, afastada e quer viver esse tempo? Não?
tem alguém que está no nosso meio que não é cristão, não é evangélico, mas através dessa mensagem entende que precisa viver a vida com um Deus poderoso que faz isso, que faz do nada tudo, faz do fraco forte, traz da morte a vida. Será que tem alguém que quer viver isso e quer se entregar a Jesus hoje? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor e quer viver uma vida plena? Tem alguém? Não há? Glória a Deus. Só os salvos, erga suas mãos aos céus, diga aleluia pela última vez. Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus continue a falar conosco e que você saia daqui alimentado por esta palavra e que viva uma semana poderosa na presença de Deus. Quero convidar aos amados a não esquecer, nós estamos no ano da proclamação, então convide pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus para estar conosco nos nossos cultos. Nós estaremos no sábado com a imersão de homens, você pode convidar alguém, mas no domingo nós teremos um culto de celebração poderoso às 18 horas. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, é uma grande oportunidade de você ser canal de bênção para alguém e trazer alguém para receber essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Antes de nós orarmos, eu quero lembrar, eu quero notificar, na verdade, convidar. Eu estava olhando as minhas redes sociais e eu vi um trabalho muito lindo. Ele não me pediu para fazer isso. Na verdade, esse profeta, ele é um profeta que ele é bem recluso, né? Que é o nosso irmão Guga. Ele é todo quietinho, todo na dele, e a gente respeita os profetas mais tímidos, né? Se é que existe profeta tímido, né? Que esse nome de tímido não tem nada. Mas o nosso querido Guga, ele tem um trabalho muito poderoso nas noites de Salvador, que é o projeto Lodebar. É o projeto Lodebar, em que ele leva alimento para as pessoas de rua. Ele faz um trabalho social extraordinário. Você pode aplaudir ao Senhor por esse trabalho poderoso. Está ali nosso irmão Guga. Pastor, arde no meu coração fazer esse tipo de obra. Eu gostaria de fazer parte. Procure nosso irmão Guga. Levanta a mãozinha assim, Guga, só para o pessoal te conhecer. Acenda as luzes aí, por favor, aí no fundão. Irmão Guga está aqui. Se você deseja fazer parte, levanta a mão, Guga, de novo. Inclusive ele tirou a barba. É o quê? Mas voto é o quê que você tirou essa barba aí? Está ali Guga. Falei que um homem jovem ali do lado de Irmã Madalena, quem é família, está ali Guga. Então, Guga é o responsável por esse projeto. Você que gostaria de fazer parte de um trabalho desse, presencialmente, estando lá, procure Guga, mas também você pode ajudar contribuindo, fazendo parte do projeto, contribuindo, porque são muitas famílias, são muitas pessoas que são atendidas, então precisa de alimento. Então, se você quiser fazer parte, quiser contribuir, é mais um trabalho. Ah, pastor, tem um selo Toque da Graça. Não precisa. Tem um selo Toque da Graça, porque Guga é daqui. Então, se é daqui, é nosso, é um trabalho de Deus, então você pode ajudar e fazer parte. Não procure nosso irmão Guga. Projeto Lodebar é um projeto lindo. Você pode fazer parte e abençoar essa obra em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar e vamos para a nossa casa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dar uma noite de sono reparador poderosa. Pai, Tu sabes a necessidade de cada filho Teu, sabes que eles vieram para louvar ao Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, mas possuem necessidades, o Senhor pode visitar. Eu oro, Pai, pela vida da nossa querida irmã, mãe do nosso irmão Eliel, que ainda está passando por dificuldades médicas. Que o Senhor visite a mãe do Teu filho, que o Senhor dê graça a nossa querida irmã, abençoa nosso pastor Eliel, para que ele tenha força para continuar nessa jornada. Visita, meu Senhor, não somente a nossa irmã, mas aqueles que estão enfermos nos seus lares. Visita, meu Senhor, a nossa irmã Vera, e visita a sua filhinha, meu Deus, visita o Renato, também que estão acometidos de enfermidade. Senhor, visita trazendo cura, trazendo refrigério. Pai, visita os Teus filhos, Pai, na causa, visita, meu Senhor, na dor, visita, meu Senhor, nos projetos. Eu oro pela nossa irmã Geisa, meu Deus, em nome de Jesus, visita, meu Senhor, trazendo alento, cura, refrigério. Meu Pai, Tu sabes qual é a nossa maior necessidade, mas o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Leva-nos em paz, Senhor, nos dar o resto de semana debaixo da Tua poderosa mão, e nos ajuda muito em breve a dar testemunhos, meu Senhor, dos triunfos que o Senhor tem nos dado, e lhe daremos a glória que a Ti é devida. É o que nós oramos, na certeza da vitória, no nome de Jesus,
Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus abençoe, amados. Vão em paz, aplauda o Senhor e até a próxima. Agradecer a você que acompanhou a nossa live até o final. Estamos aqui ao vivo todas as quartas e domingos. Acompanhe também o nosso Instagram, @otoquedagraça. Deus abençoe. Queremos agradecer a você que acompanhou a nossa live até o final. Estamos aqui ao vivo todas as quartas e domingos. Acompanhe também o nosso Instagram, @otoquedagraça. Deus abençoe.